em quinto lugar, a opinião pública, que numa sociedade aberta em que os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, sobretudo, são transmitidos pela televisão e em que a deliberação é pública, evidentemente, a opinião pública, o sentimento social passa a ter uma relevância especialmente grande. Eu, originariamente, havia pensado em conversar com todos e comentar brevemente alguns casos reais em que eu mesmo atuei profissionalmente, que envolveram esta participação mais ativista do judiciário. Os casos como o do nepotismo, como o das células-tronco embrionárias, o da extradição do Cesare Battisti, das uniões homoafetivas e o da anencefalia. Mas, meu querido presidente, eu acho que vou deixar para discutir concretamente esses casos e as teses jurídicas, as circunstâncias extrajudiciais, as complexidades, a decisão, as muitas singularidades do caso. Talvez num próximo evento. Eu sou um orador que não gosta de falar além do seu tempo. Eu gosto de citar uma passagem, alguns já terão me ouvido dizer isso, que o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos foi feito por George Washington, um discurso de 130 palavras. E o maior deles foi feito por William Harrison, que falou mais de 8.000 palavras numa noite fria e tempestuosa em Washington. William Harrison morreu 30 dias depois de uma gripe gravíssima que contraiu naquela noite. E eu considero que esta é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. E por isso eu gostaria de concluir. A conclusão essencial a que eu gostaria de chegar é que existem riscos envolvidos nesta expansão do judiciário, na judicialização ampla e no ativismo judicial. É preciso ter atenção para o risco da arrogância, é preciso ter atenção para o risco do autoritarismo, é preciso ter atenção para o risco de uma ditadura de juízes. Há algumas pessoas que, em excesso de retórica, dizem a ditadura dos juízes é pior do que uma ditadura militar. Só quem não viu é que poderia dizer esta barbaridade. Mas uma ditadura é ruim em qualquer circunstância, mesmo a ditadura que se estabeleça em nome da racionalidade do discurso jurídico. Portanto, é preciso sim ter atenção para essa expansão do judiciário. Mas devo dizer e reiterar que até aqui essa expansão nos serviu bem e, portanto, não há por que criticá-la ou combatê-la apenas pelo medo de que no futuro ela possa se desvirtuar. Se no futuro ela se desvirtuar, nós começaremos a combatê-la no primeiro dia em que isso aconteça. Mas o que não se pode é combater e criticar algo que está funcionando bem por medo da vida, por medo do futuro. E, portanto, é preciso esperar e ver o que vai acontecer sem a ansiedade de não deixar a história correr o seu curso normal. Portanto, eu acho que o judiciário deve, ainda na quadra histórica brasileira, continuar a desempenhar o papel, inclusive, especialmente o Supremo Tribunal Federal, da maneira que vem fazendo, que é promovendo direitos fundamentais, resguardando as regras do jogo democrático, mas com autocontenção, onde existam escolhas políticas legítimas por parte do Legislativo e onde exista o exercício razoável de discricionariedade por parte do administrador. Eu gosto de usar uma alegoria que acho pertinente numa situação como essa, que é a alegoria do equilibrista. A vida das pessoas, de todas as pessoas, é um equilíbrio permanente.
Não importa se a gente está bem, se a gente está mal, se está ganhando, se está perdendo, se faz sucesso, se não faz sucesso. O dia a dia de cada pessoa é um exercício de equilíbrio. Às vezes a gente inclina um pouco para um lado, às vezes inclina para o outro e segue em frente se equilibrando. A gente está sempre se equilibrando. Às vezes, a plateia pode achar que o equilibrista está voando. E não há problema maior nisso. A vida é feita de certas ilusões. Mas o equilibrista, ele tem que saber que está se equilibrando. Porque se ele achar que está voando, ele vai cair. E na vida real não tem rede. E, portanto, a jurisdição deve ser exercida da mesma maneira que a vida deve ser vivida, com valores, com determinação, com um pouco de bom humor e com humildade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, mais uma vez, pela sua brilhante exposição. E eu gostaria, já de encaminhando para o fim aqui, dizer que, em que pese os trabalhos acadêmicos terem sua finalização nesta mesa, o simpósio ele finaliza hoje à noite com a última festa. E eu gostaria também de, ao final, convidar os senhores todos, inclusive, também, professor, estará convidado para a festa e para o próximo evento já, professora Morgana também, dizer que o 10º Simpósio Nacional de Direito Constitucional já está marcado para maio de 2012. Né? Assim sendo, declaro encerrados os trabalhos acadêmicos, então, bem como esta mesa. Obrigado a todos.